Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aula. Essa vai ser uma aula diferente, porque eu não estou fazendo a live, não estou fazendo ao vivo, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo para poder resolver mais algumas questões das provas do IFTM, especificamente a prova de 2023, algumas questões que a gente ainda não resolveu, justamente para ajudar vocês aí a compreender melhor mais alguns conteúdos aí que podem aparecer para vocês nas provas. Vamos lá? Então, a primeira questão que eu resolvi separar para a gente resolver hoje é essa questão número 12. Nós vamos dar uma olhada nela. Ela é uma questão que envolve uma coisa chamada de sistemas de equações, que é quando a gente tem um problema que não tem só uma variável, que não é só o x, né? A gente já discutiu em aulas anteriores da equação do primeiro grau e do segundo grau. Agora aqui a gente está falando de um problema que tem duas variáveis, né? E aí a gente vai ter que chamar uma de x, uma de y, e montar um sisteminha de equações que é muito comum de ser trabalhado no oitavo ano do ensino fundamental. Beleza? Então vamos dar uma lida no exercício primeiro e aí a gente tenta resolver, tá? Ele fala assim, ó, em um programa de auditório, João participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganha 5 pontos. A cada incorreta, ele perde 5 pontos. E ao completar 20 pontos positivos, né? Então, quando o cara tiver 20 pontos, o objetivo é alcançado e o jogo se encerra. Sabendo que João alcançou o objetivo ao responder à décima questão, a diferença entre o número de acertos e o número de erros nas suas respostas é de quanto? Então, por que que eu sei que esse é um exercício de sistema de equação? Porque eu não sei quantas perguntas o João acertou e nem quantas perguntas ele errou. Eu vou ter que descobrir essas duas coisas. Então, eu tenho essas duas variáveis, tá? Então, eu vou chamar uma delas de x e a outra eu vou chamar de y. Aqui não interessa quem você vai chamar de quê. Se o acerto vai ser o X, o erro vai ser o Y, ou vice-versa. Aqui não faz a menor diferença, porque a gente não está falando de um problema de função. Aqui é um problema de sistema de equações, tá? Eu vou chamar aqui, ó, o X, os acertos que ele teve, né? A quantidade de perguntas que ele acertou. E o Y eu vou chamar os erros que ele teve, tá? E aí, então, como é que eu faço para montar a situação para tentar resolver esse sistema? Bem, eu sei que ele respondeu ao todo 10 perguntas. Na décima questão, ele conseguiu os pontos. Isso significa que se eu somar a quantidade de acertos que ele teve mais a quantidade de erros, isso tem que dar 10. O total disso é 10. São 10 perguntas, certo? Aí, como ele falou para mim que o acerto ganha 5 e o erro perde 5, eu poderia escrever assim, ó. 5 vezes a quantidade de acertos, que cada acerto vale 5 pontos, menos 5 vezes a quantidade de erros, que cada erro perde, por isso menos 5 pontos. Isso dá o total de pontos. Então percebe, ali em cima é a quantidade de perguntas e aqui embaixo é o total de pontos. E o total de pontos que ele teve que alcançar foi 20 pontos, beleza? Então aí agora eu já tenho esse sistema de equações montado, tá? Aí, o que que é que eu vou fazer para resolver esse sistema? Existe basicamente duas técnicas de resolução do sistema. A gente fala que existe a técnica de resolução por adição ou por substituição, beleza? Aí tanto faz qual você vai utilizar. A técnica por substituição, ela é mais fácil, ela é mais fácil de resolver, vamos falar assim, não precisa pensar muito. E aí eu acho que dá para aplicar para as questões que você vai aparecer para você aí lá na prova do IF, tá? E aí como é que funciona a substituição? Eu vou escolher qualquer uma das equações para isolar uma das letras, tá? Não é resolver a equação. Eu vou isolar uma das letras. A partir do momento que eu isolar essa letra, aí eu substituo na outra equação que eu não escolhi, tá? E aí, então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher a mais simples primeiro. Sempre você tenta escolher a mais simples para isolar uma das letras. E a letra que você vai isolar, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa primeira equação que ela é mais simples, ó, x mais y igual a 10. E aí eu vou isolar, por exemplo, a letra x, tá? Se eu isolar a letra x, vai ficar assim, ó, x é igual a 10. E esse y que está somando vem para cá, menos y. Beleza? Só. E aí eu paro por aqui, porque não tem como fazer mais nada. Mas eu sei que o x, agora, eu poderia trocar por que valor? Por 10 menos y. E é isso que eu vou fazer agora na segunda equação, que é a equação mais complexa. Onde tiver esse x aqui,
eu vou trocar por quanto? Por 10 menos y, tá? Então eu vou copiar ela do jeitinho que ela tá lá, só que no lugar do x eu vou escrever 10 menos y. Como aqui é uma subtração, 10 menos y, então no lugar do x eu vou abrir um parêntese e vou escrever 10 menos y. Vai ficar assim, ó. 5, ao invés de escrever o x, eu abro um parêntese e escrevo 10 menos y. E o resto da equação eu vou copiar normal, ó. Menos 5y igual a 20, né? Beleza. Aí agora eu vou tentar resolver isso aqui. Uma coisa importante de se saber é o seguinte: quando você tem um número multiplicando um parêntese, igual aqui, a gente fala, né, para os alunos que a gente tem que fazer o chuveirinho. A gente chama isso de propriedade distributiva. Então, primeiro eu vou resolver o parêntese e aqui nesse caso tem que ser por propriedade distributiva, pelo chuveirinho. Então, eu vou fazer o 5 vezes todo mundo. Então, vai ser 5 vezes 10, 50. 5 vezes menos y, então mais com menos dá menos, e 5 vezes y é 5y, beleza? E aqui o resto eu continuo, ó, menos 5y igual a 20. Agora, essa expressão aqui, ó, ela é fácil de resolver, é só eu deixar a letra para um lado, número para o outro, e vai dar tudo certo. Então, eu vou deixar aqui, ó, menos 5y, menos 5y, então menos 5y, menos 5y. Do lado de lá vai ficar 20. E aquele 50 que estava aqui vai passar para lá menos 50. 20 menos 50. Aí, menos 5y com menos 5y, a gente tem que pensar que é como se fosse a junção de duas dívidas, né? Estou devendo 5 e depois estou devendo mais 5. Então, eu estou devendo ao todo 10. Então, isso aqui vai dar menos 10y, tá? E 20 menos 50 é a mesma coisa. Eu tenho 20 reais de dinheiro e 50 de dívida. Vai ficar faltando ali 30, né? Então vai dar menos 30, beleza? Aí agora eu vou tentar resolver isso aqui. Como que eu resolvo? Isolando a letra. Deixa aqui o y, vai ficar y é igual a menos 30 dividido por menos 10. E aqui eu faço a continha, joguinho de sinal, menos com menos dá mais. 30 dividido por 10 é 3. Então isso significa que o y vale 3. Mas, professor, e quem que é esse y? Que eu já até esqueci. Por isso que é importante a gente ser organizado no início da resolução do exercício. Lá no início da resolução do exercício, a gente escreveu que o y eram os erros. Então, ele errou quantas perguntas? Ele errou 3 perguntas. Só de saber isso, a gente já sabe tudo e já consegue responder fácil, né? Então, ele errou três, e ele respondeu ao todo 10, né? 10 questões. Isso significa, se ele errou 3, respondeu 10, ele acertou obrigatoriamente, ele acertou 4, né? Então ele errou 3 e acertou 4 e conseguiu ali fazer os 20 pontos positivos. Ele conseguiu 20 pontos ali, né? Porque 4 vezes 5 ganha 5 pontos cada acerto, deu 20, beleza? Aí agora a pergunta é: qual é a diferença entre o número de acertos e o número de erros de suas respostas, né? Então ali, ó, ele errou 3 e acertou 4. Então, vamos agora ver como é que a gente vai responder a pergunta, tá? Ele errou 3, cada pergunta que ele errar, vai perdendo 5 pontos. Então, se ele errou 3, ele perdeu 15 pontos aqui, né? Aí ele acertou 4. Então, se ele acertou 4 e cada pergunta que ele acerta ganha 5 pontos, 4 vezes 5 é 20. Ele ganhou 20 pontos positivos e perdeu 15 pontos. Então, qual que é a diferença entre o número de acertos e o número de erros das respostas que ele teve? 20 menos 15 dá um total de uma diferença, né, de pontuação final de 5 pontos, né? 5 pontos. Então, a minha resposta vai ser a letra C de casa. Essa é a resposta, beleza? Agora nós vamos tentar responder mais uma outra questão que também envolve um assunto muito importante, que também aconteceu, né? Apareceu lá na prova de 2023. Vamos dar uma olhada nela. Essa questão que eu separei é a questão número 8, né? É uma questão que envolve análise de gráfico e ele vai falar um pouquinho sobre média, tá? Média é um cálculo muito importante da estatística, é talvez o cálculo mais importante da estatística e é um cálculo muito simples. Só que dependendo do jeito que ele apresenta para mim esses dados, às vezes fica difícil eu escrever
eu fazer o cálculo da minha média, tá? Então é importante a gente ter um pouquinho de esperteza no sentido de analisar como que essas informações vieram para a gente aí no exercício. Mas de modo geral, quando ele pede média, até mesmo antes de ler o exercício, deixa eu dar só uma explanada aqui na teoria, a média, vamos falar assim, de qualquer conjunto de dados, teoricamente teria que ser feito o cálculo como? Você vai somar todos os valores, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. Então, por exemplo, se eu tenho números simples ali, valores discretos que a gente fala, eu fui lá ali na esquina ali, perguntei, por exemplo, quantas pessoas moram na família, na casa de determinadas entrevistados, determinados entrevistados. Aí um falou dois, outro falou cinco, três, nove, dois. Aí eu vou somar a quantidade de pessoas e dividir por quantos entrevistados, quantas entrevistas eu fiz. Isso é média, beleza? Aí, às vezes, pode acontecer de ele dar para mim um gráfico ou uma tabela, como é o caso desse exercício, e ele pede para mim a média, só que aí os dados eles estão meio que compilados, estão juntos na hora de apresentar essa informação por meio desse gráfico ou dessa tabela. Vocês vão entender quando eu estiver fazendo a leitura e a análise do gráfico o que que eu estou falando. Mas o conceito geral de média é isso: você vai somar a quantidade de valores e dividir por quantos valores você somou, tá? Então você soma ali todos os números e divide por quantos valores você somou. Vamos dar uma lida no exercício para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Olha só. Ele fala assim, ó, uma imobiliária gerencia as locações das salas comerciais de um edifício. O edifício é um prédio comercial de 4 andares com 5 escritórios em cada andar. Sabe-se. Então, 4 andares e 5 escritórios em cada andar. Então, ao todo, tem 20 escritórios, tá? A ideia basicamente é essa. Então, eu tenho 20 escritórios ali. Basicamente, só de ler isso, eu já sei que a quantidade que eu vou ter que dividir depois, se ele estiver falando da quantidade de escritórios, vai ser 20, beleza? Aí ele fala assim: sabes que nem todos os contratos de locação, aluguel, desses escritórios têm o mesmo tempo de vigência, conforme apresentado no gráfico a seguir. Então ele mostra aqui para mim assim, ó, o número de contratos de locação e os tempo em meses de vigência. Então tem contrato de 12 meses, 24, 36 e 48. Aí, pelo que ele fez o levantamento, ele conseguiu alugar quatro escritórios desse com tempo de 12 meses. 5 escritórios foram alugados por 24 meses, 8 por 36 meses, 3 por 48 meses. Beleza? A pergunta aqui é, com base nesse gráfico, qual que é o tempo médio de vigência desses contratos de locação? Beleza? Então ele quer que eu faça uma média do tempo, uma média desses valores aqui, tá? Aí, se o aluno não tiver muito focado na questão em si, ele vai falar assim: ah, professor, então, pelo que você me explicou, é muito fácil. Você vai pegar ali, ó, 12 mais 24 mais 36 mais 48, soma, né? E divide por 4, que é só 4. Não, na verdade, não são 4 escritórios somente, né, pessoal? Então, a gente vai ter quantos escritórios ao todo? A gente tem 20 escritórios. Se a gente somar aqui, ó, 4 com 5 dá 9, mais 8 a gente tem 17 mais 3 dá 20 escritórios, tá? Então, na verdade, esse 12 meses, ele vai aparecer para mim no meu conjunto de dados quantas vezes? 4 vezes, tá? E aí eu sempre falo para os meus alunos que quando você vai fazer um cálculo de média, moda, mediana, qualquer cálculo estatístico, a melhor coisa que tem para você fazer é escrever o ROL, tá? O que que é esse ROL? É você pegar e colocar os valores que você quer calcular essa média, no caso os meses, né? Colocar esses valores em ordem crescente, do menor para o maior. Só que nesse caso, a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever o ROL, porque esse 12 meses, ele vai aparecer quantas vezes lá no meu ROL? Ele vai aparecer 4 vezes, tá? Então eu vou escrever esse ROL, o 12 vai aparecer 4 vezes, então 1, 2, 3, 4. O 24, perdão, vai aparecer 5 vezes. Então, uma, duas, três, 4 e 5. Então, são 5 apartamentos alugados em 24, certo? Depois, o 36 vai aparecer 8 vezes. Teria que escrever esse 36 8 vezes, ok? Eu vou até passar esse rol ali para a parte de baixo para poder caber aqui bonitinho, beleza? Então, aí o 36 vai aparecer 8 vezes. 36, ó. Uma, duas, três, 4, 5.
6, 7 e 8, beleza? E o 48 vai aparecer três vezes. 48, uma, duas, três. Lembrando para vocês que eu falei que a gente tem em média 3 minutos para fazer as questões. Então, escrever isso aqui você não vai gastar nem um minuto e vai te ajudar a não errar na hora de você fazer o cálculo da média. Como ele quer a média é a soma de tudo dividido pela quantidade. Então, para eu calcular essa média, o que que eu vou ter que fazer? Somar esses números todos e dividir pela quantidade de valores que a gente tem. Se você não quiser somar, tipo, 12 mais 12 mais 12 mais 12, é só você multiplicar o 12 pela quantidade de vezes. Então, por exemplo, 12 vezes 4, beleza? Pode até fazer um rascunho assim, ó, tipo, 12 vezes 4, 12 vai aparecer 4 vezes. O 24 vai aparecer 5 vezes, certo? Se você não fazer 24 mais 24 mais 24 mais 24, né? O 36 vai aparecer 8 vezes e o 48 vai aparecer três vezes. Aí você faz essa continha aqui, soma esses resultados e divide por quanto? Pela quantidade de valores. Nesse caso, a quantidade são 20, né? São 20 escritórios, tá? Então, 4 vezes 2 é 8, vai nada. 4 vezes um, 4. Beleza, 48. 5 vezes 4 é 20, vai subir 2. 2 vezes 5 é 10, mais 2, 12. Então, 120, beleza? 120 aqui, tá? 8 vezes 6 é 48, vai subir um 4 lá, tá? 8 vezes 3 é 24, mais 4 vai dar 28. Então vai aparecer aqui, ó, um 288. Hã? 3 vezes 8 é 24, vai subir 2, beleza? 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14. Então, aqui, 144. Eu tenho que somar isso aqui tudo, beleza? Pode fazer também, armar aqui, ó, 288, mais 144, mais 120, mais 48, beleza? Aí você vem aqui, ó, 8 com 4 é 12, com mais 8, 20, sobe 2. 8 mais 2 é 10, mais 4, 14, 16 com 10, com 4 dá 20, vai subir 2 de novo, 2 e 2 é 4, mais 4 dá 6. Então aqui deu 600, beleza? Então, qual que é a minha média? A soma desses números todos, que deu quanto? 600, dividido pela quantidade de apartamentos que a gente tem, que nesse caso são 20. 600 dividido por 20, facinho de fazer, ó, corta o zero aqui, 60 dividido por 2 vai dar uma média aí total de 30 meses, tá? Esse negócio de escrever o rol, tá? E é isso no caso da letra C, né? Para nós aqui, C. Esse negócio de escrever o rol aqui, pessoal, é importante até para você enxergar outras medidas da estatística. Às vezes ele pergunta para você qual que é a moda. A moda é o valor que mais aparece, nesse caso, é o 36, ó, dá para ver facinho. Ele te pergunta às vezes a mediana. A mediana é o número que está no meio dos valores ali, né? Então, se tem 20 valores ali, tem que ficar 10 para um lado e 10 para o outro. Você conta 10 ali, né? Conta os 10 valores, ó, só para a gente aproveitar o exercício. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta 10 aqui, ó. Vai ficar 10 para um lado, 10 para o outro. Quem que é a mediana? Seria entre a média entre 36 e 36, que é o próprio 36, tá certo? Então, assim, escrevendo o rol, você elimina vários problemas que você pode ter com relação ao cálculo de média, moda e mediana, tá? E o que que é esse rol? É você pegar os números ali, ó, colocar todos os números de ordem crescente do menor para o maior. Ah, professor, mas e se eu não quiser escrever esse rol, tem outro jeito de fazer esse exercício? Tem, é só você lembrar de um conceito que seu professor deve ter te passado, chamado de média ponderada, né? Porque aqui, nesse caso, esse 12, ele apareceu quantas vezes? Quatro vezes. Então, tem que fazer 12 vezes 4. 24 vezes 5, 36 vezes 8, que é exatamente o que a gente fez, né? Beleza? E aí depois somar tudo e dividir pela quantidade. Fechou? Agora nós vamos para o último exercício dessa aula de hoje, né? Que é uma aula gravada, a gente não está fazendo ao vivo, né? Mas eu achei importante para poder mostrar também esses conceitos para vocês. Se der tempo essa semana ainda antes da prova, antes do domingo, dia 15 de dezembro de 2024, né? Eu vou tentar fazer mais um e colocar para vocês também, para vocês continuarem estudando. Mas não percam foco, gente. Agora é a hora de não desanimar e tentar estudar o máximo possível. Eu já compartilhei nos vídeos anteriores, na descrição dos vídeos,
o link com as provas anteriores, gabarito, tá? Tudo para vocês poderem acessar, estudar e ter o melhor desempenho possível nessa prova, se Deus quiser, todo mundo passar. Beleza? Agora nós vamos para o último exercício para a gente fechar mais essa aulinha aí do nosso preparatório. Beleza? Vamos lá. O último exercício que eu separei para a gente resolver, pessoal, é um exercício de geometria. Um exercício que trabalha com trigonometria do triângulo retângulo, na verdade, trabalha com o que a gente chama de teorema de Pitágoras, mas também trabalha com uma questão de proporção, uma questão de semelhança de figuras, tá? Beleza? Aí eu vou ler o exercício e vou tentar mostrar para vocês como que a gente vai visualizar essa proporção e essa semelhança entre as figuras que a gente tem ali. Porque se você só olhar o desenho, já dá para ver ali que naquele desenho tem três triângulos. O triângulo grandão, né? Que é o triângulo ABC. Aí depois a gente tem, pela linha que ele fez, um triângulozinho menor aqui, que eu pintei de amarelo. E esse triângulozinho aqui menor também do outro lado, que eu pintei de roxo. Beleza? Esses triângulos, vai acontecer alguma coisa com eles, chamada de semelhança, tá? E aí, professor, como é que você sabe que vai acontecer semelhança dentro desses triângulos aqui? E o assunto desse exercício chama-se relações métricas do triângulo, tá? Eu sei que vai acontecer semelhança porque quando ele faz um ângulo assim, igual aqui, assim, ó, com um quadradinho e uma bolinha, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo é um triângulo retângulo. E aí, se eu passo uma linha na altura desse triângulo, igual essa linha aqui, assim, relacionada a esse ângulo de 90 graus, automaticamente eu formo aqui embaixo outro ângulo de 90 graus, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, porque para cá também é um ângulo de 90 graus. E aí, então, eu tenho três triângulos que têm os mesmos ângulos. Esses triângulos que têm os mesmos ângulos são chamados de triângulos semelhantes. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha a ideia de semelhança entre figuras. De novo, por incrível que pareça, vai ser um exercício que vai depender de cálculo envolvendo frações. Beleza? É muito importante o cálculo de frações, o estudo das frações de modo geral. Quando a gente está lá no sexto, sétimo ano, a gente não tem muito essa noção. Mas isso é muito importante para a gente resolver muita coisa dentro da matemática e da geometria de modo geral, tá? Vamos dar uma lida no exercício e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou montar as semelhanças nesses triângulos aqui, tá? Então ele fala assim, ó, o esquema abaixo apresenta o posicionamento de três cidades representadas pelos pontos A, B e C. Então tem três cidades ali, o A, o B e o C é cada uma cidade, beleza? As rodovias que ligam e se cruzam perpendicularmente à cidade A, perpendicular quer dizer formando 90 graus, né? Então tem essas duas BRs aqui assim, né? E quando elas se cruzam lá no ponto A, elas se cruzam de forma perpendicular, formando 90 graus, tá? Em uma rodovia de 60 quilômetros de distância de A, encontra a cidade B, que é aqui, né? E em outra rodovia a 80 quilômetros da cidade A, encontra-se a cidade C. Um posto policial deve ser construído na rodovia que liga B até C, conforme o desenho. Então, ele vai fazer um posto policial bem aqui, ó, na rodovia que liga B até C. A pergunta é: qual deve ser a distância do posto policial até a cidade C, tá? Então, o que que ele está querendo que eu descubra? Ele quer que eu descubra aqui, ó, quanto que mede essa distância aqui, ó, daqui até aqui, tá? Para eu fazer isso, eu vou usar um negócio chamado de semelhança de figuras. Todo mundo já conseguiu observar e visualizar os três triângulos que existem aqui. Então, como existem esses três triângulos, eu vou fazer um desmembramento, né? Vou desmembrar esses três triângulos, vou escrever eles, desenhar eles separados, beleza? Então, pessoal, pronto, ó. Já tá aqui os três triângulos desmembrados, separados, tá? Eu fiz questão de desenhar eles na mesma posição para vocês perceberem como eles são semelhantes, tá? E aí vocês vão ver como é que a gente usa essa ideia de semelhança para poder fazer análise de proporção ou medidas de tamanho entre figuras aí, tá? Aí então, olha só. Como eu coloquei todos eles na mesma posição, você pode até estar pensando, ah, mas esse triângulo não está aqui, professor. Não, vamos imaginar que esse triângulo aqui é esse aqui, ó, menorzinho. Eu só peguei ele, dei uma virada, uma girada nele assim, né? E deixei ele com essa parte aqui assim, para cima, aqui, ó. Tá? Aqui é o ângulo de 90 graus.
Esse outro aqui, ó, o maior aqui da estrada de 80, eu fiz a mesma coisa, aqui é um ângulo de 90 graus, eu dei uma girada nele assim, né? E deixei ele na mesma posição do outro, ó. Aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, beleza? Aí, o outro triângulo, né, que é o grandão, eu deixei na mesma posição, tá aqui ele com o ângulo de 90 graus, tá? Aí, olha o seguinte, é, o todo triângulo, ele chama triângulo porque ele tem três ângulos, tá? Então isso significa que o triângulo grandão, além daquele ângulo de 90 graus, ele tem esse ângulo aqui que eu vou pintar de azul, tá? E ele tem esse outro ângulo aqui assim, ó, que eu vou pintar de vermelho, tá? Outra coisa importante também que a gente tem que saber sobre os triângulos, né, é que a soma dos ângulos deles sempre tem que dar 180 graus, ok? E aí, então, olha só o que que vai acontecer. Vamos analisar cada um desses triângulos separados. Olhando só para o triângulo aqui o grandão, né? O grandão, a gente tem o azul aqui do lado esquerdo, o ângulo azul, né? O ângulo vermelho ali do lado direito, tudo bem, tranquilo, e o ângulo de 90 lá em cima, tá? Ele mede aqui 80, né? Isso a gente já sabe. E ele mede aqui 60. Beleza, né? Aqui embaixo eu não sei quanto que mede. Aí, vamos olhar o ângulo, o triângulozinho menor, esse aqui, ó. Só esse aqui. Ele tem um ângulo de 90, tá aqui. Ele tem o vermelho, né? Beleza? Vou pôr aqui o vermelho nesse cantinho, ele tem o vermelho. E automaticamente, se ele tem um de 90 e o vermelho, ele tem que ter um azul, tá? Como assim, professor? Ele tem que ter um ângulo azul? É o outro ângulo que ele tem aqui. Por quê? Porque a soma tem que dar 180 graus. Ó, só para vocês entenderem, tudo bem? Vamos imaginar que aqui seja 90 e esse aqui seja, por exemplo, 30 graus. 90 com 30 dá 120. Obrigatoriamente aqui tem que ser quanto? Tem que ser 60. Aí, ali, ó, no triângulo que eu fiz aqui, ó, aqui em cima é 90. O vermelho eu já falei que é 30. 90 e 30. Automaticamente o outro aqui tem que ser quanto? 60. Ou seja, esse aqui é um azul também. Beleza? Tudo bem? E pela mesma lógica, o triângulo de baixo, ele tem o ângulo de 90, esse triângulo aqui da esquerda, né? Ele tem o ângulo de 90, que tá aqui assim, ó. Ele não mostrou, mas tem um ângulo de 90 aqui assim, tudo bem, gente? Ó, 90, né? É, um ângulo azul, ele tem o ângulo azul, e automaticamente, por obrigação, por lógica, ele vai ter que ter também o ângulo vermelho, tá? Então, os três triângulos são exatamente iguais, vamos falar assim, bem entre aspas, né? Eles são semelhantes. Eles não são iguais porque eles não têm o mesmo tamanho, mas eles têm os mesmos ângulos, tá? E isso significa o quê, professor? Se eles têm os mesmos ângulos, automaticamente eles vão ter as medidas proporcionais. Isso significa que, por exemplo, se de um para o outro eu ver que uma medida dobrou, todas as outras medidas vão dobrar. Se de um para o outro eu ver que as medidas diminuíram na metade, todas as medidas serão a metade. O do menor será a metade da do maior. Isso é proporção, beleza? Proporção é igual como se fosse uma receita. Imagina que você lê uma receita na internet do brigadeiro e fala que tem que usar uma lata de leite condensado. Só que você quer comer brigadeiro, na sua casa só tem meia lata de leite condensado. Dá para fazer brigadeiro? Lógico que dá. É só você dividir todos os ingredientes pela metade. Porque o que acontece com um tem que acontecer com todos, né? Isso é proporção, beleza? Agora é que vem o pulo do gato. Como é que eu vou fazer as medidas dos triângulos que são os menores que estão embutidos ali? Olhando para os ângulos. Olha só aqui comigo. Esse aqui de cima a gente concordou que é esse triângulo aqui da direita, tá? O ângulo de 90 dele enxerga ou está de frente para um lado de 60 graus. Isso significa que aqui, ó, o ângulo de 90 está aqui, ó, ele vai estar de frente, de 60 quilômetros, perdão. Ele vai estar de frente para uma medida de quantos quilômetros aqui, ó? 60 quilômetros. Essa medida equivale a 60 quilômetros, ó. 90 está olhando para 60. Beleza? O ângulo de 30 olha para uma medida que eu não sei quanto que é, né? E esse ângulo daqui de cima, ó, aqui, ó, que a gente não consegue ver, que é esse pedacinho aqui, ó, é o ângulo azul, né? Porque é o 90, o vermelho e o azul. O ângulo azul também, ele olha para uma medida que eu não sei quanto é. Isso não faz a menor diferença para mim. Beleza? Tudo bem? Aí, agora é o seguinte.
O outro triângulo, que é o triângulo da esquerda, ele tá, o ângulo de 90 dele olha para uma medida de 80 quilômetros, ok? 80 quilômetros. Então, o ângulo de 90 dele está aqui, ó, ele está olhando para a medida de 80 quilômetros aqui, beleza? E o ângulo que está lá em cima, que seria o ângulo vermelho, vermelho que está aqui em cima, sim, olha para x. Por que x? Porque esse aqui é o valor que eu quero descobrir, beleza? O ângulo de 90 olha para a medida x, que é o valor que eu quero descobrir. Então, o ângulo de 90, não, perdão, o ângulo vermelho olha para a medida x, que é o que eu quero descobrir. Então, vou colocar aqui x, beleza? Tá? Agora, nós vamos, para determinar quanto é o valor de x, para fazer uma relação entre esses dois carinhas aqui, ó, este com este, né, esses dois triângulos, eu preciso descobrir quanto vale esta medida aqui, tá? Nesse triângulo daqui. Ou eu preciso fazer uma relação quanto que vale essa medida nesse triângulo aqui, tá? E para mim é melhor fazer a relação de quanto vale essa medida nesse triângulo. Porque aí depois, se eu descobrir quanto vale essa medida, eu consigo achar qual é a proporção daqui para cá, beleza? Certo? E aí sim eu consigo fazer a relação entre o 80 e o x. Agora, como é que eu descubro quanto vale essa medida? Esse triângulo é um triângulo de 90 graus, é um triângulo de Pitágoras. Então, nós vamos ter que automaticamente utilizar um negócio chamado de teorema de Pitágoras, beleza? Pitágoras. Como é que eu faço para usar o teorema de Pitágoras, professor? O teorema de Pitágoras fala para mim que o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, tipo assim, o ângulo de 90 graus aqui, ó, enxerga esse lado aqui, né? Beleza? O lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Eu vou pôr aqui, hipotenusa. E essa medida aqui, se eu elevar ela ao quadrado, ela é igual à soma dessas medidas aqui também elevadas ao quadrado. A gente fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer para descobrir essa hipotenusa? A gente faz assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é aquela medida que está faltando, vai ser 80 ao quadrado, 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Professor, isso pode ser utilizado em qualquer triângulo de 90 graus? Sim. O lado de frente para o ângulo de 90 graus, então aqui está o ângulo de 90 graus, o lado de frente ao ângulo de 90 graus, se eu pegar ele e elevar ao quadrado, isso é igual aos dois outros lados também elevado ao quadrado. E soma, né? Então vamos lá, quanto que dá isso? Ó, essa hipotenusa aqui elevada ao quadrado, ela vai dar 80 ao quadrado. Se fosse 8 ao quadrado, dava 64. Então vai ser 64 mais 2 zeros, que está elevado ao quadrado. E se fosse 6 ao quadrado, era 36. Então aqui vai ser o 36 mais 2 zeros, beleza? Então a minha hipotenusa ao quadrado é 6.400 mais 3.600. A hipotenusa ao quadrado, ela vale 10.000, ok? E aí, como é que eu faço para achar o valor dessa hipotenusa? O valor dessa hipotenusa vai ser a raiz quadrada, como ela estava elevada ao quadrado, eu vou jogar uma raiz quadrada desses 10.000, tá? Raiz quadrada de 10.000, galera, é um número que eu multiplico por ele mesmo para dar 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100, beleza? Então, nós já achamos que essa medida daqui de baixo, que está no lugar dessa hipotenusa, ela vale 100. E agora, professor, como é que eu descubro o valor de x, que é a minha pergunta? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma proporção. Esse 80, se eu dividir por 100, é igual ao x dividido por 80. Então é só isso, ó. 80 dividido por 100 é igual a x dividido por 80. Esse exercício é um exercício mais complicado, é um exercício mais difícil. Então esse é um caso de exercício para você deixar por último para fazer, se der tempo, se der para fazer. Beleza? Tá? Aí agora a gente vai tentar dar uma observada aí como é que resolve. Como aqui eu tenho uma igualdade entre frações, a gente vai multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó. 100 vezes x é 100x. E 80 vezes 80 a gente já viu que dá 6.400, porque 8 vezes 8 é 64. Então, meu x é 6.400 dividido por 100.
Como aqui eu tenho dois zeros aqui, eu posso cortar dois zeros, beleza? E aí vai ficar 64 dividido por um. Ou seja, a distância ali do posto policial até a cidade C, ela é de 64 quilômetros, que dá para mim a resposta aqui como sendo a letra C de casa, beleza? Então, pessoal, vocês perceberam durante essas aulas que a gente fez até agora que muitos exercícios são bem tranquilos, muitos exercícios são fáceis até. Você consegue resolver com menos de 3 minutos, até mesmo aqueles que às vezes é um pouquinho trabalhoso, você tem que escrever muita coisa, mas dá para resolver. Tem alguns exercícios, igual esse aqui, que na verdade é lá da prova de 2020, e quanto mais antiga a prova tende a ser um pouco mais complicado, isso é um bom sinal, porque de 2022, 23 e 24 para frente, as provas estão tendendo a ser um pouquinho mais fáceis, mais tranquilas para os alunos resolver, mas tem exercício, pode acontecer exercício igual esse aqui, que é um pouquinho mais complicado, que precisa de uma habilidade melhor, né? Mas é só todos os de geometria que são difíceis, professor? Não, não. Tem exercício de geometria que é muito fácil, e tem alguns exercícios de geometria que são um pouquinho mais difíceis, mas para vocês deve parecer mais difícil porque o contato de vocês com geometria é menor. Para quem estuda na rede municipal, por exemplo, é menor do que o contato com matemática. Então, vocês estudam menos geometria, então as coisas de geometria tendem a parecer um pouquinho mais difíceis, beleza? Mas tenta dar uma olhadinha, uma estudadinha no Teorema de Pitágoras, principalmente. Eu já falei isso lá nas aulas anteriores, né? O Teorema de Pitágoras é bom saber, é bom dar uma lida. E o cálculo de área, cálculo de volume, que seria os exercícios de geometria mais tranquilos, beleza? Tá? Então é isso, pessoas. Por essa aula vai ser isso só. Eu vou tentar, então, como eu disse, antes do dia 15, fazer mais uma aula com vocês, para que a gente possa atingir mais ainda, um pouquinho mais de conteúdo, lembrar de algumas coisas, discutir mais coisas assim, beleza? E como eu sempre digo, exercícios igual a esse, por exemplo, que exigem um conhecimento de geometria que às vezes você não desenvolveu tanto, né? Um cálculo que é um pouquinho mais complicado, uma teoria, né? Porque ali a gente usou duas teorias, né? A semelhança de triângulos e o teorema de Pitágoras, que você não domina, esses você deixa por último e aí você tenta resolver até uma parte para poder, vamos falar assim, dar um chute colocado. Essa é a técnica, é a melhor técnica, beleza? Valeu, galera, até mais, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.